para aceder ao Microsoft Word, podemos vir aqui ao botão iniciar, poderá estar aqui, neste caso não está. Também o poderei ter aqui na barra tarefas, não está aqui, mas esta luzinha aqui com este fundo azul, não vou clicar aqui, vou explicar como é que se vai através do menu iniciar. Se não estiver aqui, então vão a todos os programas e vão ter aqui uma pasta, se andarem para baixo, para baixo, para baixo, uma pasta com Microsoft Office. No meu caso também não tenho, porque os meus estão todos assim aqui espalhados cá em cima. Mas poderiam ter uma pasta a dizer Microsoft Office e depois um número à frente, que é o número da versão. Eu neste caso tenho aqui o Word, basta dar um clique, ele vai abrir. Vou colocar a janela grande. Aqui vamos escolher aqui documento em branco, 2 cliques para abrir. Isto é o documento do Word onde eu posso começar a escrever. Aqui há algumas dicas, portanto, se eu começar a escrever, vou escrever em minúsculas, ele automaticamente coloca em maiúsculas. Vou colocar aqui no canto inferior direito, tem aqui uma percentagem 100%. Se eu clicar e aumentar, vai maximizar o zoom da janela, ou seja, vou visualizar maior, embora as letras não estejam maiores. Eu estou a aplicar uma lupa, só para conseguirem ver melhor. Quando eu escrevo, vou aqui escrever, isto é uma experiência, e escrevi mal, portanto escrevi sem o acento circunflexo. Atenção que ele não assinala bem errado, ele assinala com azul, significa que isto pode não estar muito bem, e não está, porque assim está o verbo experienciar, e se eu fosse a ler diria isto é uma experiencia. Portanto, vou clicar com o botão direito do rato e ele sugere-me a palavra experiência. Há palavras que ele corrige automaticamente, como por exemplo não. Eu escrevo não sem o til e ele coloca o til. Entre cada palavra só devem dar um espaço, nunca mais do que um espaço, para que quando eu justifique o texto, que é uma das opções de formatação, ele não me crie espaços excessivos. Portanto, entre cada palavra, um espaço. O ponto final, a vírgula, o ponto de exclamação e interrogação, sempre encostados à palavra à esquerda. A seguir, dá-se um espaço, como está aqui neste exemplo. Palavra, ponto final, espaço, letra maiúscula. Aqui também vou escrever aqui, vou dar Enter, vou escrever aqui outra palavra, por exemplo, vou escrever aqui cama, escrevo outra vez cama. A segunda vez que eu repito a palavra, ele vai assinalar como potencialmente errado. Eu vou clicar com o direito e ele diz-me logo que há aqui uma palavra repetida se eu quero ignorar. Se eu quero ignorar ou se eu quero eliminar. Neste caso vamos eliminar, ele desaparece. Se eu escrever mal, por exemplo, vou aqui escrever camaradagem, escrevi mesmo mal, está mesmo errada, eu vou aqui com o botão direito do rato e ele nem me assinala, a palavra está tão mal escrita que ele não me sugere nada. Então tenho que vir aqui, ponho o ratinho onde eu quero, camaradagem. Agora continuo a achar que está bem. Não está bem outra vez. Vou clicar com o botão direito do rato, cá está. Sugeriu. O que é que acontece? Quando escrevemos a palavra tão mal escrita, ele não consegue interpretar qual é a palavra que eu quero. Ou às vezes dá-me outra sugestão que não é a que eu quero. Eu não vou corrigir por uma palavra qualquer à toa. Portanto, eu tenho que saber bem o que é que quero escrever. Não vou substituir só porque ele me sugere. Há palavras que ele próprio não reconhece, não está no dicionário e então ele não reconhece. Eu tenho que ter a certeza se aquela palavra se escreve assim ou não. Também devemos ter alguma atenção quando estamos a escrever um texto se as frases fazem sentido, porque por vezes ele não assinala erro ou não me evidencia que há ali um potencial erro e pode estar mesmo mal escrito. Portanto, devemos ler e rever as vezes necessárias para ter a certeza que a palavra está bem escrita. Portanto, também não devemos misturar o plural com o singular. Vou pôr o sol, estão, lindo. Vou dar Enter e ele vai assinalar aqui também, vai dizer que está aqui qualquer coisa também que não está muito certa. Vou clicar com o direito
e até a sugestão dele é os sóis estão. Portanto, não existem sóis, não vamos colocar os sóis. Quer escrever se está, chego aqui, apago, com o backspace, ponho o acento e o A. Os acentos devem sempre ser colocados antes da vogal e só depois da vogal. Aliás, também ele não permite colocar acentos em consoantes. Portanto, se vocês colocarem um acento e escreverem uma consoante, ele vai fazer qualquer coisa deste género. Vai pôr o acento e o D. Atenção que aquele acento não é uma plica. Eu, por exemplo, quero escrever Del Rey, por exemplo. Ponho a plica que está por baixo do ponto de interrogação e depois escrevo El Rey. Reparem que é uma vírgulazinha muito mais arredondada do que aquela ali, que é uma linhazinha reta para fazer o acento. Damos Enter quando queremos terminar o parágrafo e, como eu já disse, ele próprio coloca a letra maiúscula, mas por hábito deverão fazê-lo, que é para quando utilizam outras ferramentas não se esquecerem e não colocarem as maiúsculas. Em relação aqui às noções muito básicas de como se deve escrever, está tudo dito. Relembro que devem só colocar um espaço entre cada palavra, darem Enter quando termina o parágrafo, de resto ele muda sozinho, iniciais em maiúsculas e os sinais de pontuação sempre encostados à esquerda, encostados à palavra, e só a seguir é que colocam o espaço. Quando tiver necessidade de colocar parênteses retos, por exemplo, assim, deve ser sempre também encostadinha à palavra, são bem fechadinhos, não tem espaço a seguir ao parênteses, nem antes do parênteses. Aqui dentro não há espaços. Há espaços aqui atrás e aqui à frente, caso esteja dentro de uma frase, é necessário colocar. Agora, dentro aqui do parênteses, não devem colocar espaço, nem das aspas, que temos aqui só uma aspa, só temos uma tecla que tem aspa, que é o 2, abrimos e fechamos. Se repararem, as aspas são um bocadinho diferentes. Para além disso, temos ainda outras aspas um bocadinho diferentes, que estão ao pé do ponto de interrogação. Posso, neste caso, fechei, vou abrir e vou fechar. E posso também escrever aqui no interior. Para navegar no texto, ou vou com o rato, ou ando com as setas que temos no teclado. Temos aí umas setas para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, que me permitem navegar sem estragar nada. Se eu der Enter, se eu estou aqui, por exemplo, dou Enter, estrago. Portanto, depois tenho que apagar para voltar ao que estava atrás. Bom trabalho!